Estimado irmão José Marcelo, na tribuna do irmão Tomé, com o tema A Importância dos Sonhos nas Realizações Humanas. Peço para você que tenha sido pego no laço, mas esse tema já foi feito, já foi exposto em várias casas espíritas, é parte de um seminário. Porque o fato é que muitas pessoas dizem, mas eu não sonho. O fato é que sonham, mas não se recordam dos seus sonhos. Porque depois que acordamos, passados 10 minutos, 95% das lembranças já se perdem. Por isso que às vezes nós ficamos tentando durante o dia buscar os flashes de alguns sonhos, de algumas lições que nós, na verdade, assimilamos sim durante o sono físico, só que elas não foram assimiladas com o cérebro físico, mas com a alma. E o cérebro encarcera o espírito. O cérebro limita as potencialidades de cada um de nós, espíritos. Então, a nossa base de estudo é sempre o Livro dos Espíritos. E aqui nós temos a questão 401, em que Kardec indagava se a alma repousava como corpo. Ao que os espíritos respondem que nunca o espírito fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se relaxam, e então, como o corpo não precisa do espírito, vejam bem, a interpretação dessa frase, o corpo não precisa, não necessita do espírito ao seu lado para adormecer, porque o espírito se desliga momentaneamente, deixando, mas mantendo a vida através do que nós chamamos um fio de perispírito, a conexão para que se mantenha a vida em reduzida temperatura, em reduzidos batimentos cardíacos, até em estado que não é a finalidade da nossa fala de hoje, de catalepsia, de letargia, simplesmente para manter a vida. Então, ele percorre o espaço, ou seja, nós percorremos o espaço e entramos em relação mais direta com outros espíritos. Ainda na questão 402, ou seja, na questão seguinte, o sono liberta em parte a alma do corpo. Quando dormimos, estamos momentaneamente no estado em que o homem se encontra após a morte. Por isso é que nos dizem os espíritos, em outras oportunidades, que o sono físico é o recreio após o dia de trabalho, enquanto aguardamos a grande libertação que nos restituirá a nossa verdadeira vida, a vida espiritual. Então, durante o sono físico, nós temos, por assim dizer, uma amostra grátis do que é a morte. E quando definitivamente desencarnados, poderemos até nos vermos em lugares por onde estivemos nas horas de sono físico. Durante o sono, então, o espírito se reúne juntamente com os demais espíritos superiores ou não. Isso depende da aptidão, da tendência de cada um de nós. E com eles viajam, conversam e se instruem. A palavra instruir é muito interessante porque é a finalidade principal da nossa fala de hoje. Referências bíblicas, então vamos procurar lá no início sobre a importância que o sono tem e o seu resultado principal, os sonhos. No livro de Números, creditado a Moisés, bem como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco, creditados ao profeta Moisés, lá, Moisés, que naturalmente era um médium, recebe a voz daquele a quem chama Deus, mas que na verdade se tratava de um espírito de alta envergadura, que dizia, se entre vós houver profeta, ou seja, entenda-se, alguém com sensibilidade mediúnica, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele. Então,
O sono físico era uma grande oportunidade de conexão dos espíritos com os encarnados, juntamente com a mediunidade, em suas diversas e múltiplas facetas, como aquelas 2 pedras que o sacerdote punha no seu peitoral, Urim e Tumim, que adquiriam, de acordo com a presença do espírito, com a resposta, uma coloração, efeitos físicos, e os sonhos eram, por assim dizer, uma forma também direta de comunicação dos espíritos conosco. Joel, nessa citação que seria repetida por Pedro em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, para relembrar exatamente a comunicabilidade com os espíritos, dizia: e acontecerá, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos anciãos serão instruídos por sonhos. Ou seja, a instrução, a conexão dos espíritos conosco através dos sonhos. O sonho do faraó, há aqui algumas diferenças de versão, então pode ser que haja algumas diferenças também na configuração. O sonho do faraó foi o seguinte: 7 vacas muito feias e magras de carne comiam 7 vacas gordas. 7 espigas secas, miúdas e queimadas devoravam 7 espigas boas. E então, os magos do faraó não conseguiam interpretar esse sonho e chamaram José. José era aquele que conseguia, pela espiritualidade, por sua conexão com os espíritos, interpretar sonhos. E ele então interpretou da seguinte maneira: 7 vacas gordas e 7 espigas viçosas, tempos de fartura. 7 vacas magras e 7 espigas queimadas, tempos de crise. Daí, essas expressões que até hoje mesmo nós usamos, tempos de vacas magras, não é verdade? Tempos de necessidade, tempos de dificuldades. 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas. 7 espigas queimadas devorando 7 espigas boas. Ou seja, Faraó recebeu essa interpretação de que haveria 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Entretanto, é bom lembrar que 7 na Bíblia é um número que indica completude, ou seja, um tempo suficientemente longo. Então, ao interpretar esse sonho, o faraó passou a construir silos, passou a reservar uma grande quantidade de grãos, notadamente milho e cevada, para os tempos de fome que viriam. E José, então, caiu nas graças do faraó e se tornou governador do Egito. E não era para menos. Em Mateus, já no Novo Testamento, nós temos José. Pouco se fala em José na Bíblia, na verdade, mas ele teve uma importância muito grande, porque Maria, na época em que recebeu a anunciação de que seria mãe de Jesus, o Filho do Altíssimo, ela tinha 16 anos. José já havia tido outros filhos com outras mulheres, porque era natural na sociedade judaica da época. Então José, imagine um homem rude, sem grandes conhecimentos, mas de uma sensibilidade muito grande, descobri que a sua esposa, de 16 anos, aproximadamente, calcula-se, e naquela época a virgindade era comprovada, sem entrar no dogma da virgindade de Maria, por um conselho de mulheres, muitas mulheres. E mesmo assim José, imaginem, ficou extremamente preocupado, quando o Espírito surge diante dele, dizendo no sono físico: não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Mais uma vez, pelo sonho, com Jesus entre nós, já menino, José recebe mais uma vez. Alguém vai dizer: puxa, José só vivia dormindo, né? Porque o anjo mais uma vez conversa com José pelo sono físico. Levanta-te, estava dormindo, estava deitado. Levanta-te, José, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e ali fica, até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo, porque Herodes havia decretado a matança dos inocentes.
nessa passagem que nós nos recordamos, não que talvez esperasse ou temesse, isso é interessante registrar, um Salvador, porque ele não tinha crença absolutamente nisso, mas ele, muito provavelmente, para controlar a natalidade de homens. Homens vão à guerra, mulheres não. Mais uma vez, não é possível, José dormindo. E o anjo surge lá no Egito, levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, ou seja, volta, porque já morreram aqueles que queriam a morte do menino. E assim foi feito. Na Grécia Antiga, Asclepio, que é considerado Deus da medicina, Hipócrates é o pai da medicina, os doentes de algum mal qualquer passavam a noite no Ábaton. Ábaton era simplesmente uma caverna, era uma câmara curativa, em que os doentes ali passavam a noite. Depois de tomar uma garrafada, é o nome de hoje, né? Tomava alguns remédios naturais para adormecer e então sonharem, para ativarem os sonhos, movimentando a atividade onírica, porque a cura dependeria da interpretação de quem dormia, de quem sonhava, ou de um sacerdote que era adequado à interpretação do sonho que lhe era relatado. Na realidade, muitos desses doentes sonhavam com a serpente. Vejam bem o que é o arquétipo dos sonhos, não é verdade? Porque se um grego sonha com serpente, isso é sinal de cura. Se um indiano sonha com a serpente, sinal de inteligência, assim como no Egito. Mas se um cristão sonha com a serpente, sinal de traição, porque a serpente foi amaldiçoada, entre aspas, no livro Gênesis, por ter induzido Eva a induzir Adão a pecar. Tudo isso é um arquétipo que nós formamos através da educação, não é? Aquela história de sonhar com o rei da leão, se lembram disso? Isso é coisa dos nossos avós. E aí então a serpente lambia a parte afetada pela doença, ou a serpente tocava o órgão necessitado de cura. Por isso que o símbolo da medicina é uma serpente envolta no cetro. Aqui nós temos Pitágoras de Samos. Naquela época colocava-se a localidade junto ao nome. Pitágoras foi um grande matemático, um grande reencarnacionista, estudioso da reencarnação e da metempsicose. Inclusive tem uma passagem que ele ensinava, acho que alguém já falou isso aqui? Acho que foi a Rufina. Até fizemos um seminário sobre a reencarnação também, que Pitágoras olha para um cachorro, o cachorro late para ele, e ele diz, meu amigo de outra vida, e ele pergunta, como você reconheceu? Pela voz. Ele acreditava na metempsicose em algumas situações, mas Pitágoras ficou eternizado para nós pelo teorema, o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual ao somatório do quadrado dos catetos, que é uma maravilha da geometria. Com triângulo, retângulo, você resolve os mais variados problemas da matemática. Mas ele dizia, durante o sono a alma liberta-se do corpo, deixa-o, sendo capaz de perceber e entrar em contato com os seres superiores. Isso foi dito em torno do século V a.C., parece que estamos lendo uma página do Livro dos Espíritos. Por isso que a reencarnação não foi inventada, não foi criada, foi difundida no Ocidente pelo Espiritismo. Esse é Hipócrates, da ilha de Cos, o pai da medicina, o juramento de Hipócrates. E ele dizia o seguinte, a alma, plenamente ocupada com as funções corporais, quando em estado de vigília, ou seja, acordada, é capaz durante o sono de perceber as causas das doenças. Eu atestei isso porque eu faço exame periodicamente, com todo cuidado, de 7 em 7 anos.
De 7 em 7 anos eu faço exames. Mas quando eu tive um sonho em que alguém atirava em mim pelas costas, não é? E eu acordei com uma dor renal, depois passou a dor, foi a impressão do tiro que eu levei durante o sono. Um mês depois eu descobri que estava com cálculo renal, tive uma crise renal. Se eu tivesse me tratado antes, tivesse talvez percebido o recado que aquele sonho me trazia, muitas vezes eu sonhei que estava fazendo exame de sangue, e eu odeio fazer exame de sangue, né? Como todo bom homem, diga-se de passagem, não é? Exame anual, que coisa horrorosa, para que isso? Não tenho sintoma nenhum, para que fazer exame anual, não é verdade? Mas um belo dia eu vi que as minhas taxas estavam extremamente alteradas, inclusive eu descobri que eu tinha um hipotiroidismo, depois passei a ser hipertiroidiano, agora eu não sei o que eu sou. Preciso sonhar para descobrir. Suo muitas vezes, às vezes sinto frio, enfim. Mas eu aprendi muitas coisas durante o sono, inclusive que o Brasil ia perder para a Argentina naquela época, Canídia. Eu sonhei, depois do almoço, todo mundo triste, e eu disse, devia ter apostado, né? O Brasil vai perder. 1-0, disse até o placar. Dito e feito. Um sonho. Avisos que nós às vezes temos, não nos recordamos, mas levamos para a vida diária esses avisos. A lição fica no nosso inconsciente. Hoje eu não vou viajar. Não vou. Já tinha uma programação total, mas não vai mesmo. Aquele pensamento, aquela lição, aquele comando. Isso ele escreveu numa obra que ele intitulou Tratado dos Sonhos. Vejam bem, era uma realidade científica, através das experiências da repetição, o que é a tônica da ciência. Platão, o grande discípulo de Sócrates, ele dizia o seguinte: durante o sono, espíritos dispersos nas regiões etéricas vêm descansar. Descansar coisa nenhuma, né? Mas é uma expressão. Eles vêm para perto de nós para imprimir ideias e transmitir ordens de Deus. Parecem páginas da doutrina espírita. Os povos bantus na África, por favor, não viajem até a África, pelo menos por enquanto, hein? Os sonhos são produzidos pelas almas que se separam do corpo durante o sono e vão conversar com as almas dos mortos. Povo da África. Quem são esses aqui? Por mau exemplo, pitando, mas é cigarro natural da floresta. Vai fazer o que na floresta, né? Estão aí pitando um cigarrinho, não faz mal a ninguém? Faz mal sim, né? Mas esses são os senóis da Malásia. É uma tribo temida pelas outras tribos, não porque sejam violentos, absolutamente, mas porque eles têm uma sabedoria que as outras não têm. A cada manhã discutem seus sonhos que são interpretados e aproveitados no cotidiano. Vejam bem a inteligência emocional desse povo. Aqui nós temos o sonho na arte. Influência do sonho na arte. Obra Mensageiros, capítulo 16, André Luiz, Chico Xavier. André Luiz, nas suas excursões pelo plano espiritual, ele de repente vê no plano espiritual uma imensa tela representando o martírio de São Dionísio, ou Saint-Denis em francês, que foi martirizado, o primeiro mártir da Igreja Católica, do cristianismo primitivo, não havia Igreja Católica na época. Intrigado, diz André Luiz, recordei que vira na Terra um quadro igual àquele. Viajou para a França, chique André Luiz, né? Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? E Alfredo, que o acompanhava, diz, em fins do século passado, embora retido no círculo carnal, ou seja, encarnado, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Quem aqui já não teve um maravilhoso sonho? Quem vai dizer, não tenho sonho nenhum, não se recorda? Eu tive vários sonhos em que eu voava,
ia para as estrelas, em direção às estrelas, sempre com alguém me acompanhando. E quando eu queria subir mais, não, daqui você não passa. Também espírito medíocre, querendo voar além. Quem já não teve um sonho tocante de se encontrar com um parente já desencarnado, de visitar um lugar maravilhoso, como não há comparação aqui na Terra? Desde o minuto em que ele viu a tela, Leão José Florentino Bonal, seu nome completo, não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho, quer dizer, pintura, que ficou célebre no mundo inteiro. Esse é o Leão José Florentino Bonal. Aqui está a sua obra, O Martírio de Saint-Denis. Para quem puder anotar, Saint-Denis foi decapitado, toma a cabeça em suas mãos, anda por 3 quilômetros até uma colina, e nesse trajeto, e a gente reclama, né, às vezes, porque vem fazer palestra, né, pego no laço, né, e Saint-Denis fez uma divulgação do cristianismo, 3 quilômetros com a cabeça na mão, hein, decapitado, para horror dos seus algozes. E no momento em que ele parou, ali naquele local foi erguida a basílica em sua homenagem, para reverenciá-lo, a Basílica de Saint-Denis. Essa obra está lá no Panteão de Paris, para quem quiser visitar Paris. É uma obra de grandes proporções, levou 12 anos até ser finalizada. Várias noites, vários sonhos. Leonardo da Vinci levou 5 anos aproximadamente, porque naquela época você podia retocar as pinturas, e foi o que ele fez, para pintar a célebre obra Mona Lisa. Não é exatamente um estado de emancipação da alma como o sono, mas é mais profundo, o sonambulismo. Esse é Lee Hadwin, ele é enfermeiro. O que tem a ver um enfermeiro com isso? Ele é um pintor sonâmbulo. Desde os 4 anos de idade, ele pinta. Para pavor da sua mãe, ele pintava as paredes da casa. Acordava no meio da noite. Não vamos aqui falar em mediunidade de crianças, porque a criança até os 7 anos, naturalmente, ela está muito mais ligada ao espírito, ou seja, ao plano espiritual do que propriamente dita encarnada. O processo reencarnatório se completa aos 7 anos. Então, provavelmente, essa era uma lembrança do passado. Não sabe desenhar nada acordado. Não se recorda do que pintou durante a noite, só se recorda que a sua conta aumentou de tamanho, porque ele cobra 10 mil reais. Mas, olha os quadros que ele pinta. Marilyn Monroe, durante o estado sonambúlico. Há vários e vários quadros, já fez uma exposição, inclusive, vários estilos. De onde vem essa faculdade? O Livro dos Espíritos diz, questão 402, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades. Não vamos aqui tocar no aspecto da mediunidade, mas das potencialidades. Repito, quando estamos encarnados, as nossas potencialidades se encontram extremamente reduzidas. Quando, por ocasião do sono físico, nos desligamos dos nossos corpos físicos momentaneamente, podemos readquirir essas potencialidades. Por isso, sonhos que nós temos, eu tive um sonho estranho, que estava na guerra, sonhava que eu era médico, fazia cirurgias, sonhava que eu falava em vários idiomas, como eu já sonhei várias vezes, porque quantas encarnações nós vivemos no Brasil? No máximo umas 8. Já se fez pesquisa a esse respeito. O Brasil tem 500 anos, contando o intervalo, 80 anos, uma vida de 80 anos, que era muito. Hoje, a expectativa de vida aumentou. 5 reencarnações, 6, as outras foram em outros povos antigos, em outras nações. Então, quando o corpo repousa, o espírito, ou seja, nós temos mais faculdades do que no estado de vigília. Adquirimos maior potencialidade. Então, podemos resgatar essas potencialidades do passado, conhecimentos assimilados. Aqui nós temos Robert Louis Stevenson,
Ele teve um sonho. Um homem perseguido tomava uma poção líquida e se transformava em outra pessoa. Acho que eu fiz essa palestra aqui há uns 7 anos. Quem se lembra de que obra resultou esse sonho? Vai ganhar uma máscara. Numa obra fantástica, todos nós já assistimos alguma peça de teatro, algum filme, alguma série. Eu assisti com um fantástico Sérgio Cardoso, ator brasileiro, a estranha história, o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O que é isso? Um médico e um monstro. Ficou rico com um sonho. Porque ele foi instruído, se reuniu com os espíritos desencarnados, conversou com eles, teve orientações e, por fim, a visão. E ele desenvolveu essa história. O sonho na música, Richard Wagner, Wilhelm Richard Wagner, alemão, teve o seguinte sonho: entrei numa espécie de estado sonambúlico, no qual tive a sensação de estar imerso em um rio de águas rápidas. Se eu tenho um sonho desse, eu acordo com vontade de tomar banho no rio, só isso. Mas como ele era um compositor, ele viu notas musicais, imaginem, genial. Alguém poderia ter dado a ele essa imagem? Ou isso foi do seu próprio eu? Para mim, sua correnteza logo se transformou em um som musical. E ele então escreveu e compôs essa obra maravilhosa, Anel dos Nibelungos, em 1854. Essa história é ainda mais interessante. Giuseppe Tartini, o sonho. Eu havia feito um pacto com o diabo. Olha que sonho maravilhoso, não é verdade? Que se dispôs a obedecer-me em troca de minha alma. Qual não foi o meu espanto ao ouvir uma sonata tão bela, insuperada e executada com tanta arte. Senti-me extasiado, encantado. A respiração falhou, me despertei. Tomei o violino e tentei reproduzir os sons que ouvira. A sonata que ele compôs foi o trilo ou trinado, é uma expressão da música, do diabo, que não tem nada de diabólica. A melhor que já escrevi, mas muito inferior a que eu ouvi em sonho. Quem quiser ouvir hoje antes de dormir o trilo do diabo, por favor, pode fazer. Nas mãos de Vanessa Meio, violino elétrico, maravilhoso. Aqui está uma gravura da época, do sonho que ele teve, ele divulgou esse sonho. O diabo tocando ao pé da cama. Quem não quer ter um sonho desse, não é verdade? Uma obra maravilhosa, uma música linda, por favor, antes de dormir, não é brincadeira. Aqui nós temos Chitãozinho Chororó, parece um Chitãozinho? Não, é ele, Paul McCartney, eu diria o grande Paul McCartney. Let It Be, o Kleber prometeu para mim que ele cantaria aqui essa música, uma das mais belas músicas, eu diria, dos tempos modernos, enfim, da década de 70, de 80, de 90. Uma música eterna, Let It Be. De onde ele tirou, como ele foi inspirado, e parece que havia parceria de John Lennon, mas os Beatles estavam se separando e Paul McCartney estava extremamente desgostoso. Até que a mãe de McCartney, desencarnada 10 anos antes, Mary, surgiu em vários sonhos, dizendo o seguinte: não se preocupe, meu filho, let it be, deixe estar. E então ele compôs essa música maravilhosa, dizendo que nos tempos de escuridão, a minha mãe Mary vem até mim dizendo, let it be, deixe estar, que tudo vai dar certo. E deu, hein? Até hoje ele está aí. John Lennon, infelizmente, desencarnou, e os Beatles nunca mais se reuniram, mas essa obra ficou como o último álbum dos Beatles, desencadeado através de um sonho. Igor Stravinsky, um grande compositor, estava numa sala ouvindo 8 músicos que tocavam seus instrumentos de sopro. Ao acordar, anotou a melodia que havia escutado e compôs o famoso octeto. É demais para mim.
É muita genialidade, não é? O sonho na ciência, esse é Elias Howe Jr. Elias Howe Jr. ele queria muito inventar, estava trabalhando nisso. Vejam bem, o esforço humano é recompensado. Não é que você vai hoje dormir, vou inventar uma maneira de produzir moto sem fim, algo assim fantástico. Não. Ele estava tentando construir a primeira máquina de costura. Capturado por selvagens, esse foi o sonho, que ameaçavam matá-lo caso ele não inventasse a máquina de costura. Vejam bem a mente, como é poderosa na criação. E então, os selvagens o ameaçavam com lanças, porque ele não sabia como trançar a linha no tecido. Bastasse ele saber disso, e a máquina de costura seria criada. Os selvagens avançaram sobre ele com lanças esburacadas nas pontas, vejam só. Aí é fácil, né? Como é que ele não descobriu isso antes? Pronto, ele descobriu o que fazer com a agulha, botar um buraco na ponta da agulha, para que a linha trançasse. E aqui a primeira máquina que toda mãe quer receber ainda, máquina de costura. Olha que maravilha. Não faça isso com a sua mãe, não dê panela de pressão nem máquina de costura. Esse é Frederick Graham Bent, que em sonho descobriu como isolar a insulina em laboratório, que é o único medicamento, que eu saiba, capaz de controlar, porque não tem cura, diabetes. Essa história aqui é ainda mais interessante. Otto Lowy, alemão, nem precisava dizer, né, pelo nome, ele teve um sonho em que ele fazia uma experiência em que comprovava definitivamente a transmissão química dos impulsos nervosos, porque os neurônios não se tocam, é a chamada sinapse. Os neurotransmissores. E então, ele, feliz da vida, ele anotou no papel, despertou repentinamente. E essa é uma técnica para se lembrar dos sonhos, anotar durante a noite. Rabiscou umas 2 ou 3 folhas e disse, graças a Deus. De manhã ele foi ler o que tinha escrito, não reconheceu a própria letra. Já aconteceu com vocês? Escrever algo muito rápido e perguntar a alguém, o que está escrito aqui? E ele não entendeu a própria letra, ficou arrasado. Disse ele, foi o dia mais longo da minha vida, porque eu havia perdido toda a minha teoria. E ele disse, torci para chegar à noite e sonhar de novo. Não é que ele sonhou de novo? E aí ele saiu da cama, foi até o laboratório, e esse sonho lhe renderia o prêmio Nobel em 1936. Esse é Dmitri Mendeleev. O sonho que ele teve foi o seguinte, os elementos químicos se ordenavam de maneira organizada. Ele acordou para produzir aquilo que nós chamamos de tabela periódica dos elementos químicos, que na minha época, no vestibular, nós tínhamos que decorar todinha. Se recorda, companheiros? Hoje em dia você pode levar para a prova. Olha que sonho maravilhoso. O camarada sonhar com um negócio desse. E descobrir os pesos, as massas, enfim, o número impressionante, porque ele estava afinizado com esse estudo, estava se esforçando nesse sentido. Friedrich August Kekulé, alemão, apesar do Kekulé. O sonho, certa feita em Ghent, na Bélgica, eu escrevia meu livro, mas o trabalho não progredia, então lição. Quando você sentir que o seu trabalho não está progredindo, que você está estudando e não está conseguindo assimilar, durma, você vai assimilar durante o sono físico. Virei minha cadeira para o fogo e cochilei para a lareira. Novamente os átomos saltavam diante dos meus olhos. Fileiras longas, às vezes mais apertadas, entrelaçadas em movimento como de uma cobra. O que ele estava tentando descobrir? A fórmula
química do benzeno. Ele estava lutando, ele estava se esforçando. E então essas linhas, fileiras longas de elementos químicos em movimento como de uma cobra, mas veja o que era aquilo, uma das cobras havia agarrado a própria cauda e girava zombeteiramente diante dos meus olhos. Acordei como por um raio de luz, e então passei o resto da noite desenvolvendo as consequências daquela hipótese. Aprendamos a sonhar, senhores, pois assim talvez nos apercebamos da verdade. O que era aquela cobra mordendo o próprio rabo? Alguém dirá, uma cobra obsidiada. Não é? Mas para ele foi a solução que ele desejava, porque ele pensava que a fórmula do benzeno era aberta e na verdade era fechada. Aqui está a fórmula do benzeno. No livro Memórias de um Suicida, vou ter que acelerar um pouquinho, nós temos assim, essa que é a fantástica Ivone Amaral Pereira. Eu digo fantástica porque talvez nem todos a conheçam. Ela escreveu essa obra fantástica de 500 páginas, dá para ler essa noite. Uma obra que não é apenas sobre o suicídio, é um verdadeiro tratado de espiritismo. E ela havia escrito à mão, quando ela leva essa obra para a Federação Espírita, para que eles pudessem datilografar e publicar, eles dizem, não aceitamos, porque não foi datilografada, ela não sabia datilografar. Ela voltou para casa contrariada, acendeu fogo. Uma vez, veio um vento, apagou. Acendeu outra vez, veio um vento, não se sabe de onde, apagou novamente. Ela desistiu de queimar aquelas milhares de folhas. Foi a Chico Xavier dizendo, calma, Ivone, eles vão publicar. Porque essa será a obra dos 50 anos que passaram, dos 50 anos que virão. Então, um espírita não pode desencarnar antes de ler essa obra. E tantas outras que ela escreveu como Recordações da Mediunidade, Nas Celas do Infinito, Nos Dramas da Bretanha, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, são obras fantásticas. E aqui nessa obra, que ela começou a escrever em 1920, ela dizia o seguinte, já no plano espiritual, as respostas dos pacientes seriam gravadas em discos singulares, espécies de álbuns animados de cenas e movimentos. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz como nossa imagem. O que seriam esses discos singulares? Desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ao feito. Admirável em 1920. Hoje é um trambolho. Não é? O disco singular foi o CD que surgiu em 1982, se eu não me engano, acho que eu escrevi isso aqui embaixo. E o maquinismo apropriado é aquela máquina de reprodução de CD, e agora de DVD. Nem sei se existe mais. Vejam bem, por isso é que se costuma dizer que o que nós temos aqui na Terra é uma cópia infiel do que nós temos no além. Então, as tecnologias que nós temos hoje aqui no mundo, elas vieram do além, do plano espiritual, onde elas são produzidas por nós mesmos, quem sabe, enquanto humanidade terrestre, cientistas que são os verdadeiros heróis da atualidade, e que se desdobram por ocasião do sono físico. O Livro dos Espíritos, por que a mesma ideia de uma descoberta, por exemplo, pode surgir em diversos lugares ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si, de diversas nacionalidades. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e acredita ser o autor da invenção. Então, nós não estamos aqui inventando nada. Aqueles que têm esforço, determinação, capacidade, talento, aqueles que se esforçam nesse sentido, que conseguem entrar nessas vibrações e trocar ideias com aqueles que estão, entre aspas, pensando em inventar a mesma coisa. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Hoje em dia, essa hipótese se chama descoberta múltipla, cientificamente falando. Uma descoberta científica pode ser feita por vários pesquisadores simultaneamente, sem comunicação entre eles. Como, por exemplo, o avião. Nós costumamos dizer que em 1906, Santos Dumont inventou o avião. Nos Estados Unidos, nem pensar, foram os irmãos Wright, em 1903. Só que havia diversas pessoas, centenas de pessoas, mas não havia a globalização que nós temos hoje, não havia internet, não havia os meios efetivos de comunicação.
Várias pessoas desenvolvendo essa invenção. Aqui está Kardec, que nessa época ele estava doente. Quando então ele sonhava muito, porque dormia muito para se restabelecer. E ele sonhou o seguinte: descobrimos que a borracha rolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos desde que a estrada... O que é isso, uma borracha rolada sobre a roda? Em 1866. Enquanto procurávamos o fim da frase, a inscrição apagou-se pouco a pouco. Seria o pneu? Por esse que foi Robert William Thomson? Na verdade, ele não fez um pneumático com ar. Ele montou um pneu de couro com algumas tiras de borracha maciça. Logo abandonou o invento quando veio John Boyd Dunlop. Dunlop era um veterinário. Mas como é que ele inventou o pneu? Porque naquela época os velocípedes, os triciclos, eram de rodas de madeira. E ele percebeu que o seu filho sofria muito pela dor de cabeça quando ele andava com o seu triciclo e trepitava muito. Até que ele resolveu, porque era veterinário, borrachas, catéteres pequenos, juntou vários deles, fez um tubo de borracha, bombeou, e ali ele havia inventado o pneu, que foi depois... Ele está rindo aqui porque rico ri à toa, né? Michelin, né? Que inventaram o pneu desmontável, o pneu aperfeiçoaram a invenção. Então, ninguém aqui é inventor de nada. Nenhum deles. Eles acreditam que são, mas eles têm todo o mérito de terem sido canais desse progresso. E o que pode acontecer também durante o sono físico? Não se perturbe se durante o sono alguém for te visitar em casa, materializado, bater a campainha e tomar um café com você, porque isso pode acontecer. Isolado do corpo, o espírito de um vivo, de um encarnado, pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Pode adquirir momentânea tangibilidade, ou seja, materializar-se. O Vamberto pode sair do seu corpo hoje à noite visitar o Kleber. Claro que o Kleber vai dizer, mas a essa hora, Vamberto? Não é? Mas isso é possível. Materializações durante o sono. Se eu fosse escrever esse slide, demoraria muito, então nós vamos contar essa história que aconteceu com o imediato de um navio que seguia de Liverpool, na Inglaterra, até Quebec, no Canadá, chamado Robert Bruce. Robert Bruce se aproximava da cabine do comandante daquele navio, quando então ele vê alguém subrepticiamente escrevendo algo na lousa, um pequeno quadro. E então ele, sem dar sinal de que havia detectado a presença daquele intruso, vai até a tripulação, avisa ao comandante, correram todos até lá. Ele havia desaparecido, mas ele havia deixado escrito uma rota, um roteiro, uma coordenada, dizendo que aquele navio deveria seguir urgentemente para noroeste. Então eles perceberam, havia uma escrita, vamos comparar com a escrita dos tripulantes, para ver se foi algum dos tripulantes. Não havia sido. Pelo sim, pelo não, o capitão resolveu rumar em direção ao noroeste. Quando então, para numa ilha de gelo, lá estava um navio naufragado. Começaram a recolher os náufragos, quando então Robert Bruce começou a tremer, porque ele reconheceu aquele que ele havia visto na cabine do comandante, e perguntou onde estava esse homem a tal hora, quando ele tinha aparecido no navio. E disseram, dormia pesadamente, e quando acordou disse que havia entrado no navio e pedido ajuda, e que esse auxílio estava a caminho. Mas seria ele? Ainda tinha uma lousa escrita, fizeram com que ele escrevesse algo para comparar a caligrafia, e era exatamente ele. Fantástico. Quando encarnados, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis, imensos. Infelizmente, porém,
a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. A maior porcentagem desses semi-libertos do corpo físico, pela influência natural do sono, permanecem nos círculos de baixa vibração. Então, se alguém acha que vai inventar alguma coisa amanhã, é bom não alimentar muitas esperanças. Porque a maioria de nós permanece imerso nas preocupações do dia a dia. Quantas vezes, na época em que eu fazia muito concurso público, aquele concurseiro, né? Na época em que só tinha apostila, não tinha o que nós temos hoje, aulas online, quantas vezes eu sonhava que estava começando a prova e não dava tempo de terminar? Quantas vezes, antes de fazer o vestibular, anos, meses, não é? Antes da prova, preocupações, por isso que os Espíritos nos dizem que o sono físico, os sonhos são muitas vezes, na maioria das vezes, o resultado das preocupações diárias que nós levamos para a noite, porque o cérebro funciona de maneira célere durante a noite, transportando informações do hipocampo para o córtex cerebral, arrumando a biblioteca. Por isso que quando nós acordamos, sempre temos uma capacidade melhor de resolver nossos problemas. Nada melhor do que uma noite atrás da outra, seja pelo contato que podemos ter com os espíritos, seja pelo cérebro que trabalha ativamente durante as horas de sono físico. Recomendações para uma boa noite de sono. Preparar um sono tranquilo pela consciência sacrificada nas boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. Quantas vezes nós chegamos em casa, tão cansados, e costumamos dizer, eu desmaiei. Do jeito que você se deita, você acorda. Já pensaram nisso? Sem construir a vibração que nos alimentará durante as horas de sono físico. Mas aprendamos a sonhar, como diz o cientista. Como aprender a sonhar? Passar a se conhecer. Por isso que, com Gustav Jung, ele se separou de Freud, porque Freud tinha símbolos fixos para a interpretação dos sonhos, na sua fantástica obra de 1900, Interpretação dos Sonhos. E com Gustav Jung dizia o seguinte, que todos nós somos capazes de decifrar os nossos sonhos. De que maneira? Em se conhecendo. Quantas vezes nós ouvimos dizer os arquétipos do passado, sonhou com dente mole, é morte de pessoa próxima. Já ouviram isso? Sonhar com coruja, mau agouro, são arquétipos que nós devemos abandonar. Mas se nós alimentamos isso, algum espírito poderá nos avisar, isso já aconteceu várias vezes, através de um desses símbolos, de que alguém desencarnou. Tudo é uma construção das nossas mentes. Por fim, encerramos a nossa fala de hoje com a citação que eu acho fantástica, simples e fantástica, do grande poeta gaúcho chamado Mário Quintana, que ele dizia o seguinte, sonhar é acordar-se para dentro. E é exatamente isso. Muito boa noite a todos, bons sonhos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.